o nosso slide da EBD. Pedir para você que se inscreva no nosso canal, e vamos então acompanhar aqui o nosso slide. A lição número 13, estaremos vendo aqui o texto áureo, diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Jó 42 e o versículo 10. Seguindo o nosso slide, a verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então, essa aqui é a verdade prática. Já descartamos aqui a ideia que era que o diabo possuía, desde quando ele foi lá junto a Deus dizer ou acusar injustamente Jó, dizendo que ele servia a Deus em troca de benefício, no caso, em troca de riquezas, bens materiais. Então, a verdade prática elimina isso, pois nós vemos aqui que Deus restaura por bondade, por misericórdia, não porque Deus vive numa barganha, o homem barganha com Deus. Não existe isso no cristianismo, não funciona, tá bom? Então, queridos, vejamos aqui esse detalhe que é muito importante a gente ressaltar aqui na nossa EBD, tá bom? Vamos ver agora aqui o seguinte, a leitura bíblica. Eu vou pular a leitura bíblica para adiantar, mas você pode fazer a leitura, pausar o vídeo, tá bom? E assim você poderá melhor compreender, mas eu vou pular a leitura bíblica e você pode fazer a leitura antes de prosseguir. Para a gente ganhar tempo, a gente vai adiantar aqui a leitura bíblica. Então, o ponto central diz o seguinte: Deus restaura o ser humano por causa do seu amor e misericórdia. Então, o ponto central enfatiza a verdade prática, ok? Vamos seguir então a introdução. Antes de seguir com a introdução, só aqui esclarecer que este slide eu consegui ele lá no canal Texto Áureo. Inclusive, você pode observar aqui que está aqui o símbolo, o slogan aqui do canal do YouTube. É só você pesquisar aí no YouTube Texto Áureo. Então, esse slide foi produzido pela equipe aí do canal Texto Áureo no canal no YouTube, tá? E eu apenas transformei em PowerPoint, pois lá é disponibilizado em PDF, tá bom? Vamos seguir então. Introdução. Trataremos sobre a restauração de Jó. Jó se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Os seus amigos tiveram de se retratar. O Senhor restaurou Jó de forma grandiosa. Isso aqui são os pontos que serão abordados nesta lição. E o primeiro tópico, como nós podemos ver, tem como assunto a humilhação de Jó. A humilhação de Jó. Vamos ver aqui. Primeiro tópico, a humilhação de Jó. E o subtópico, ou o primeiro item do tópico 1, diz Jó humilhado. Jó humilhado, ou a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Jó se convenceu de que seus questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos? Então, Jó, ele possuía uma humildade que foi manifestada no momento em que ele foi confrontado com Deus. Ele, então, se humilhou. A tendência é essa. O ser humano, diante de Deus, ele se torna em nada. E Jó demonstrou a sua humildade
quando ele reconheceu que ele não tinha razão diante de Deus. Então Jó se humilha, atitude de humilhação. Então ele disse assim, no versículo 2 do capítulo 42, ele disse: bem sei eu que tudo podes. Jó disse para Deus: bem sei eu que tudo podes. Porque antes ele questionava: Deus tirou meu direito, Deus me abandonou, e assim por diante. Então Jó, ele questionou a forma de Deus tratá-lo. Mas agora ele disse: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum de teus planos podem ser frustrados. Como tu disseste, quem é este que encobre o conselho? Aí ele disse: por isso eu falei do que não entendia. Olha só a humildade de Jó. Ele estava dizendo: Senhor, eu falei do que eu não entendia, e por isso mesmo eu me humilho no pó e na cinza. Isso é uma atitude de humilhação. Ele se humilhou. E o que é que acontece com quem se humilha? A Bíblia diz, Jesus falou que é exaltado. Então vejamos aqui reverência e submissão. É o segundo item do tópico 1, reverência e submissão. Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. É o que eu já acabei de mencionar, né? Ele se humilhou. Ele teve reverência, humildade. Jó demonstra não ter mais injustiça alguma nas ações de Deus. Jó admite que agiu com presunção. Por isso ele diz: eu falei do que eu não entendia, ou do que eu não sabia, conforme está aí nas palavras dele no versículo 3 do capítulo 42. Então o terceiro item do tópico 1 diz o seguinte: uma experiência viva com Deus. Aqui foi onde aconteceu o contraste na vida de Jó, pois agora ele estava tendo uma experiência nunca tida antes no transcorrer da sua vida e do seu serviço a Deus. Agora a atitude de Jó é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos, porque a gente é tendencioso a dizer: mas eu acho, mas não é o que eu acho. No cristianismo não tem essa de eu acho, eu faço, ou eu sou dono do meu nariz. Quando a gente se entrega a Jesus, ele se torna o Senhor da nossa vida. E quando a gente tem a experiência com Deus, os nossos o achismo tem que ser eliminados, porque a gente se baseia no Senhor, conforme a palavra do Senhor. Confessamos nossas misérias e rejeitamos o nosso orgulho. Não tem como viver com orgulho e ao mesmo tempo servir a Deus. Jó então renunciou tudo que ele possivelmente estava mantendo no seu eu. Agora ele se humilhou. Então uma experiência com Deus faz com que os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa presunção sejam todos eliminados ou caia por terra. A gente reconhece que Deus é Deus, e assim aconteceu com Jó. Uma experiência que mudou a sua vida para sempre. Então, queridos, sinopse do tópico 1. A humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Foi isso que aconteceu, e esse é o resumo do tópico 1. Vamos agora prosseguir aqui, dinâmica. A intercessão de Jó. Intercessão de Jó. Vejamos agora aqui a intercessão de Jó, que é o tópico 2. Primeiro item do tópico 2. A ira de Deus. O Senhor diz a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. As exposições feitas pelos amigos de Jó não eram todas verdadeiras, pois partiram de premissas erradas. E como a gente já vem estudando durante todo o trimestre,
Nós vimos que os amigos de Jó, eles fizeram coro, né, em dizer que Jó estava passando por aquela situação, aquele problema todo aquele sofrimento inexplicável que ninguém entendia. Para eles, tudo isso se dava pelo fato de Jó haver pecado contra Deus e agora ele estava pagando pelos seus pecados. E pior ainda, além de ele ter pecado contra Deus, ele não queria confessar o seu pecado e por isso estava sofrendo daquela forma. Então o Senhor, ele se irou contra Elifaz e os seus amigos porque eles não falaram o que era reto, o que era correto a respeito de Jó. Eles não falaram porque eles se basearam na teologia de que o justo ele não pode sofrer dessa forma, a menos que cometa pecado e sofra as consequências disso. Essa era a teologia deles e Deus se irou contra eles. Nesse momento, Deus manifestou-se também contra os amigos de Jó. Então, queridos, o segundo item, o pecado dos amigos de Jó. Vamos ver aqui o pecado dos amigos de Jó. O pecado deles foi exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento era consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. Ou seja, eles diziam que Jó havia pecado e Deus agora estava retribuindo todo o pecado que Jó havia cometido. Ou seja, eles estavam, além de condenar o Jó por estar passando por aquela situação, eles estavam dizendo que Deus agia dessa forma. Ou seja, eliminavam a misericórdia, a bondade de Deus e exaltavam a soberania divina. É certo exaltar a soberania, sim, mas não podemos esquecer que Deus é misericordioso. A oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Agora Jó, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. E aí Deus falou para os 3 amigos de Jó. É interessante que você observa que Deus, ele repreendeu os 3 amigos de Jó, mas não repreendeu o último que falou, que foi o jovem Eliú. Deus não repreendeu ele. É uma observação e um detalhe bem interessante no livro de Jó. Talvez pelo fato de Eliú ter falado com mais cautela. Ele teve cautela em não falar coisas sem sentido e ter de cometer injustiça contra Deus. Ele observou o ponto de Jó ser orgulhoso, ele observou o ponto em que Jó exagerou, ele teve uma visão depois de ouvir todos os 3, ter ouvido Jó, aquela fala, e um diz, o outro responde, outra vez o outro fala e Jó responde. Ele analisou tudo isso e deixou para falar por último e já teve uma visão já mais ampla de tudo, apesar de ele não ter sido perfeito, mas foi o que falou com mais equilíbrio em toda essa conversa. Embora a Bíblia não diga o porquê que Deus não tem incluído ele, nós podemos deduzir de que ele teve mais cautela na sua fala para não ofender a Deus, e não atribuir a Deus falta ou alguma coisa desta natureza. Não sabemos ao certo, mas o interessante é que Deus não o incluiu na acusação quando Deus falou que os amigos de Jó haviam pecado e, portanto, deveriam se aproximar de Jó e pedir, oferecer o sacrifício, levar o sacrifício para que Jó oferecesse a Deus e orasse pelos seus amigos e assim Deus pudesse aceitar a oração de Jó e perdoar os seus amigos. Bem interessante esse ponto, meus queridos, que a gente observa aqui também. Síntese do tópico 2. Deus faz com que Jó intercedesse pelos seus amigos. O verdadeiro servo de Deus, ele intercede pelos seus amigos e assim o Senhor atende a oração. Mesmo quando o cristão
trazendo agora para nós, sofre injustiças por parte de alguém, nós não aprendemos a nos vingar. Nós não aprendemos a retribuir o mal com o mal. Nós aprendemos a retribuir o mal com o bem e orar pelos que nos perseguem. Então Jó foi um grande exemplo, pois ele, apesar de ter sido acusado o tempo todo, pois o sofrimento de Jó durou muito tempo. Não sabemos o tempo exato, mas durou muito tempo. Então ele foi capaz de orar. E nessa oração, Deus atendeu e mudou todo o cativeiro de Jó. Isso é muito lindo, meus irmãos, pois Deus é perfeito em tudo o que faz, embora aparentemente nós, como seres humanos, não consigamos entender o trabalhar de Deus. A restauração de Jó, esse é o terceiro tópico. Primeiro item, restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. As bênçãos recebidas devem ser vistas como restauração e não retribuição. Então, o que aconteceu com Jó? Deus restaurou, né? E não retribuiu. É muito interessante esse ponto que o comentarista colocou aqui. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. Ou seja, nós vimos no transcorrer de todo o livro de Jó que Jó ele não servia a Deus para conseguir as bênçãos. Porque tem muitos cristãos que hoje em dia estão servindo a Deus visando as bênçãos. Aqueles até que entregam os dízimos visando a bênção. Ofertam visando uma bênção. Servem a Deus visando uma bênção. E no dia que acontece algum problema na vida, Deus, eu tenho sido fiel a ti. E aí alega como coisa que isso fosse alguma vantagem. Jesus ensinou dizendo que nós, depois de fazermos todo o nosso serviço cristão, né, de servir na nossa vida cristã, ele falou para que nós pudéssemos pensar de quão miseráveis somos nós, porque nós não fizemos nada além daquilo que é a nossa obrigação. Servir a Deus é dever de todo homem. Escreveu Salomão no Eclesiastes. O fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então Deus ele não estava fazendo um negócio com Jó. Deus estava, por misericórdia e bondade, restaurando a situação de Jó. Isso é muito importante detalhar e pontuar nesta lição. Não significa dizer, ao olhar para o sofrimento de Jó, que agora Deus vai restaurar todo servo seu que passar por injustiça, Deus vai vir, vai encher de riqueza e tudo e fazer aquele movimento. Não, Deus fez isso com Jó. E o princípio é que Deus ele é recompensador, sim, mas Deus ele restaura por misericórdia e bondade e nunca pelos nossos méritos pessoais. Porque se fosse pelos nossos méritos, meus irmãos, nós seríamos banidos da presença de Deus. Mas aí entra a justiça de Cristo, que faz toda a diferença na nossa vida. Síntese do tópico 3. A restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social e material. Então Deus fez a restauração por completo. Antes Jó não tinha ninguém que quisesse se aproximar dele, a não ser aqueles 3 amigos que chegaram lá e, por fim, tornaram o sofrimento de Jó ainda mais intensificado, porque, ao invés de eles levarem alívio, esperança e consolação, eles acusavam com muita frequência. Mas os demais todos se afastaram de Jó. Mas agora Deus estava aproximando todo mundo. Deus estava dando para Jó, por misericórdia e bondade, todo o bem, todo o benefício que Jó necessitava para poder
se levantar novamente como um homem que era reconhecido na sua terra. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é cheio de misericórdia. Então, meus queridos, seguindo aqui com a conclusão, nem sempre os ímpios são punidos, nem sempre os justos são recompensados. É isso que nós vimos aqui. Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. É o princípio bíblico que está até registrado, se não me falha a memória, capítulo 12 de Hebreus. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus estava sempre certo. Porque o diabo, desde o princípio, tinha a ideia e sugeriu para Deus de que Jó só servia a Deus em troca da bênção. E aí nós somos muito bons para cantar os hinos e na hora da prova, às vezes, fugir da realidade. Mas é importante pôr em prática quando nós dizemos que servimos a Deus independente das circunstâncias. Jó provou que ele servia a Deus independente das circunstâncias. Falhou, porque pensou que Deus estava sendo injusto com ele. Mas Deus, ele não é injusto, ele age como ele quer. E Jó reconheceu que Deus, ele faz conforme ele quer. Deus, ele faz de acordo com a sua vontade. Porque, conforme disse Jó, no versículo 2 do 42, bem sei eu que tudo podes. Ou seja, Deus faz o que ele quiser. Ninguém vai interferir ou impedir, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, nós vimos aqui, Deus, ele não nos prova porque deseja nos punir, mas porque ama. Esse é o princípio. Um pai, a mãe, não pune o seu filho porque ele quer o mal do filho. Todos nós sabemos que os pais corrigem os seus filhos porque quer ensiná-los e conduzi-los para algo muito melhor. Finalizamos aqui a nossa pré-aula da EBD Escola Bíblica Dominical, da nossa revista de adultos, lição 13, onde o tema é Quando Deus Restaura o Justo. E eu agradeço você